E na prática clínica, como que a gente consegue avaliar se o meu paciente está em desbiose, né? Existem, como a gente falou, né, alguns sinais e sintomas que não apenas do intestino, do trato gastrointestinal, que indicam a desbiose. Então, a gente tem alguns fatores, né, alguns sinais e sintomas para se atentar. Principalmente aqui, esses colocados, né, para vocês, como, por exemplo, na cabeça, se o paciente tem variações do humor, se ele tem dor de cabeça frequente, se ele tem alergias, dermatites, quedas de cabelo, unhas fracas, se tem quadros de sinusite, corrimento, né, nasal com alta frequência, se tem dor, né, na região da boca, aftas, halitose, cáries, tudo isso pode ser um sinal e um sintoma de desbiose. No pulmão, a gente tem pacientes em desbiose, né, tem uma frequência maior de quedas de imunidade, então resfriado, asma, alergias respiratórias, e claro, no trato gastrointestinal é que a gente consegue identificar mais facilmente esses sinais da desbiose. Então, se o paciente tem dor de estômago, se ele apresenta refluxo, azia, má digestão, né? Ou se tem quadros de diarreia, constipação, estufamento abdominal, se ele apresenta algum quadro de intolerância alimentar, também pode indicar para a gente um quadro de desbiose. Se, por exemplo, um paciente vem para você e reclama, nossa, eu tenho muita infecção de repetição, candidíase, coceira, corrimento, isso também pode ser sinais de desbiose. E outros também que a gente consegue ver a associação, como fadiga, alteração do apetite, alterações de peso, são informações que dão para a gente que esse paciente pode estar em desbiose. Esses sinais e sintomas a gente consegue fazer, né, ver na prática clínica de uma forma mais estruturada, justamente pelo questionário de rastreamento metabólico. Claro que cada profissional pode escolher a ferramenta que mais se adapta, mas esse questionário de rastreamento metabólico, a gente tem uma visão mais ampla, mais integrativa de diferentes sistemas do indivíduo, né? Então, o Centro Brasileiro de Nutrição Funcional coloca todas esses sintomas e elenca, né, numa escala de pontos, fazendo a somatória. Então, a gente consegue ver o risco, né, que esse paciente pode ter para alterações metabólicas, não especificamente para desbiose, mas aí a gente já consegue fazer uma correlação com essa parte também. Quais outros fatores que a gente consegue avaliar na nossa prática clínica que influenciam, né, na microbiota intestinal? Então, a gente vai perguntar para o nosso paciente fazer uma boa anamnese, avaliando qual que é a sua idade, qual que é o tipo de parto, se ele recebeu ou não aleitamento materno, se ele fez o uso ou está fazendo uso de medicamentos que influenciem nessa composição da microbiota. Então, os mais conhecidos, né, são os antibióticos, o uso dos protetores estomacais, os prazóis da vida, né? Se ele faz o uso recorrente de laxantes, anti-inflamatórios, corticoides, esses medicamentos são classes de medicamentos que já se sabe que altera a microbiota intestinal. Além disso, né, o uso de pró, simbióticos também vai influenciar, o uso de outros tipos de suplementos vitamínicos, fitoterápicos, o nível de estresse do nosso paciente, se ele tem alguma doença, se ele fez alguma cirurgia recente, como que é esse hábito intestinal. Então, o paciente é mais constipado, o paciente tem mais diarreia, qual que é o nível de atividade física dele, se ele faz o uso de bebida alcoólica ou fuma. Então, esses são informações importantes para que a gente conheça o nosso paciente, mas também avalie se ele tem um risco de desbiose ali presente. Para fazer essa avaliação de risco de desbiose, já existe um questionário que ainda não está validado, mas é um questionário em que você tem várias perguntas especificamente relacionadas e contabilizando para o risco de desbiose. Então, é basicamente
o mesmo raciocínio do rastreamento metabólico, mas aqui a gente tem perguntas mais específicas. Então, aqui tem sobre idade, o tipo de parto, e dependendo da resposta, a gente tem uma pontuação. Ao somar todas essas perguntas, a gente tem ali uma escala de risco de disbiose. Aqui eu coloquei só algumas perguntas que tem no questionário, mas a gente já consegue ver, né, na prática clínica e até mostrar para o nosso paciente qual é o risco dele para esse desequilíbrio de microbiota intestinal e como que isso pode estar correlacionado com o que ele apresenta ali na sua frente, na prática clínica, no quadro clínico dele.